Vem, Minas Gerais, vem pra cá todo mundo. Estava acompanhando o Alterosa Alerta Esporte, agora vem comigo no Alterosa Alerta. Muito obrigado pela sua companhia, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Mais do que tudo, eu quero agradecer a você por ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o mineiro vê. Eu quero direto ao assunto. No programa de hoje você vai saber sobre o estado de saúde do apresentador Gugu Liberato, Augusto Liberato. Gugu segue internado em Orlando, nos Estados Unidos, depois de cair de uma altura de 4 metros e bater a cabeça várias vezes. As informações dão conta de que ele estava no sótão da casa, mexendo no ar-condicionado, quando caiu, né? O piso era frágil, né? Aqueles pisos tipo de compensado. As casas americanas são assim, me fala aqui a minha diretora. E ele foi caindo até chegar no primeiro andar da casa, entendeu, gente? Não foi aquele tombo direto, não. Ele foi caindo e batendo a cabeça, são as informações, né? Do sótão até no primeiro andar da casa. Durante o programa, nós vamos atualizar você sobre esse tema, sobre esse assunto, te dar todas as notícias sobre o estado de saúde do apresentador Augusto Liberato, o nosso querido Gugu Liberato, né? E você vai ver também uma execução que aconteceu na região do Barreiro. Daniel Ferreira conta. Olha só, Stanley, daqui a pouquinho eu vou contar pra você que na noite de ontem, esta rua virou uma cena de terror. Um jovem levou 23 tiros. O motivo? Daqui a pouquinho eu te conto. Aí, Daniel vai contar pra gente o rapaz que tomou 23 tiros. Execução sumária, né, gente? Execução sumária. Mas vamos lá. As informações da morte do Gugu ainda não foram confirmadas. O apresentador segue internado nos Estados Unidos. Familiares dele chegaram a Orlando às 7 da noite de ontem. Hoje, um boletim médico será divulgado. Nossa correspondente em Orlando explica melhor como foi essa queda. Olha só. O apresentador teria voltado de uma viagem para Singapura e estaria ainda em férias na casa dele na cidade de Orlando, no estado americano da Flórida. Gugu teria caído de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ainda não está claro se ele fazia reparos no ar-condicionado da casa ou se arrumava os enfeites de Natal no momento do acidente. O apresentador teria batido a cabeça na quina de um móvel, foi socorrido e encaminhado a este hospital, onde foi internado. A mãe de Gugu, Dona Maria do Céu e outros parentes vieram para os Estados Unidos para acompanhá-lo de perto durante a internação. A assessoria de Gugu informou que ele vai ficar em observação por um período de 48 horas e mais informações serão divulgadas quando um boletim médico for emitido. Gugu começou a carreira como apresentador em 1981 no SBT, onde trabalhou por 28 anos. Atualmente, ele apresenta o reality show Canta Comigo na Record TV. Pois é, eu quero desde já fazer uma ponderação aqui, que desde pequeno em Eugenópolis, lá na zona da Mata Mineira, eu assistia o Gugu aqui nas telas do SBT. Nunca imaginei na vida que em 2017 eu teria o prazer de, participando eu do Teleton, pudesse dividir os palcos do SBT com outros grandes nomes da televisão brasileira, mas sobretudo com o Gugu Liberato. E me lembro que quando cheguei para poder cumprimentá-lo ou ser apresentado a ele, falaram o meu nome com ele uma única vez. E durante todo o período que eu fiquei no palco e logo depois, ele me chamou pelo nome. Uma pessoa extremamente gentil, nos poucos minutos com os quais eu convivi com ele, estive com ele. E posso atestar aqui, olha lá, fiz a reverência para ele, então não estou dizendo, fiz a reverência para ele, porque é uma pessoa extremamente gentil, mas eu não tenho a legitimidade para poder falar sobre a figura do Augusto Liberato. Outro grande nome do jornalismo nacional, quiçá mundial, jornalista Ricardo Cabrini, a quem também eu faço a minha reverência, está comigo ao vivo por telefone. Cabrini trabalhou com ele muito tempo e é ele quem fala comigo e com toda Minas Gerais. Cabrini, muito boa tarde. Você, amigo particular do Gugu, pode dizer para todos nós aqui de Minas o que é que esse homem significa para a comunicação nacional. Cabrini, boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, trata-se de um visionário, uma pessoa que revolucionou a história da televisão brasileira com muita criatividade, implementando novas visões, novas possibilidades. Alguém que, de fato, marca toda uma geração, marca toda uma época, através de um trabalho totalmente diferente de tudo que se conhecia.
Eu acho que é impossível se contar a história da televisão brasileira sem se falar da contribuição imensa de Gugu Liberato, um cara audacioso, ousado e que com certeza acrescentou muitos caminhos que nasceram na televisão brasileira através da sua criatividade, do seu tato, da sua sensibilidade, se perpetuaram na televisão brasileira. Então, é um momento onde a gente reflete tudo aquilo que ele significa em termos de importância, em termos de contribuição para a nossa televisão, para o processo de comunicação no país. Ô Cabrini, eu queria abrir essa discussão com você, porque hoje assistia pela manhã o Primeiro Impacto e pude ver, por exemplo, o momento em que os Menudos chegaram ao Brasil. E foi o Gugu, foi a primeira apresentação dos Menudos, que quem está assistindo agora, os adolescentes, sabem por ouvir dizer dos Menudos. Mas logo após a chegada dos Menudos no Brasil, você colocou como visionário, e é sem dúvida nenhuma um dos pontos grandes da figura do Gugu, ele lançou o Polegar e lançou um outro, me falta agora o outro grupo, quem? O Dominó. E aí esse ponto também há que ser destacado. Nós estamos num momento tão frágil da filosofia, da televisão brasileira. Outro Gugu, outros Gugus precisam aparecer, né, Cabrini? Tá precisando nascer novos personagens com essa maestria, não é não? Até porque o Gugu, ele quebrou barreiras. Ele misturou entretenimento com jornalismo, ele tinha um olhar assim, em termos de se descobrir novos talentos. Quando ele percebia que uma pessoa tinha potencial, isso sempre se confirmava. Tantas pessoas que começaram suas carreiras, que foram descobertas por todo o país, através do olho clínico do Gugu. Trata-se de um comunicador daqueles que aparecem de tempos em tempos, né? Porque é um cara realmente diferente, singular, com uma visão da comunicação e do processo, uma sintonia com o público telespectador muito difícil de ser encontrado. Cabrini, eu também via pela manhã algumas matérias que foram colocadas no Primeiro Impacto, como o quadro Banheira do Gugu, que era um quadro tão impactante, na época nos parecia até cômico, né? E a gente não sabe se ele caberia hoje nessa quadra da história do Brasil, onde se questiona tantas palavras, tantos gestos, tantas atitudes. Era sim um homem na frente do seu tempo, né, Cabrini? Um homem à frente do seu tempo, com certeza. Ele nasce numa época onde a comunicação não era dominada pelo politicamente correto. E isso permitia que ele ousasse mais. Mas ele conseguia navegar, trafegar por diferentes águas no processo de comunicação que ninguém fazia. Exato. Ninguém colocava, por exemplo, o jornalismo dentro do entretenimento, ninguém investia em determinadas atrações mais audaciosas que exigiam do comunicador uma certa criatividade, um bom senso para se colocar no ar. E ele fazia tudo isso. E fazia, assim, com grande embaraço, aquilo que para os outros representaria, assim, um medo para se colocar no ar, as pessoas tinham medo de ousar. Para ele, era feito com muita naturalidade, porque ele tinha muita sensibilidade. E ele não se contentava em fazer mais do mesmo, né? Aquilo que já existia, que todo mundo fazia, para ele não bastava. Ele precisava de coisas novas e assim ele descobriu inúmeras atrações, né? Daquelas mais apimentadas, daquelas mais ousadas, daquelas onde ele usava o poder de improviso que ele sempre teve. O Gugu, antes de tudo, era um grande entrevistador. Ele conseguia entrevistar qualquer pessoa sobre qualquer assunto com grandes embaraços, com grande discernimento. Ele consegue isso. Pois não. Desculpa, Cabrini. Exato. O Gugu, ele sempre conseguiu navegar por diferentes águas com grandes embaraços e sempre foi grande jornalista. Aliás, ele é formado em jornalismo. O Gugu é formado em jornalismo e sempre fez grandes entrevistas. Aquilo que outros apresentadores tinham receio de tentar, ele tentava porque ele tinha o chamado repertório, né, para fazer isso. Exato. E aí eu ia dizer justamente isso, sabe, Cabrini? Também assistia pela manhã aqueles quadros onde ele colocava as pessoas em situações que assustavam e logo depois o táxi do Gugu, por exemplo, logo depois que as pessoas descobriam que aquele disfarce era o Gugu, vinha aquela frase descarregando a emoção, é o Gugu, e partiam para o abraço a ele, do carinho a ele, porque sabia que ele tinha, acima de tudo, a credibilidade de fazer aquilo que ele estava fazendo. O que você acha disso, Cabrini? Quando a gente imediatamente se remete ao quadro Táxi do Gugu, né? Aquilo é uma obra de arte. Obra de arte. Em termos de interação, de uma maneira totalmente diferenciada de se entrevistar o cidadão comum. Ele tinha sacadas impressionantes que ninguém conseguia ter, né? Em termos de fazer entrevistas com o cidadão comum, o anônimo da multidão,
de maneira a fazer essa pessoa uma grande celebridade através dessa criatividade com que ele fazia os quadros, né? Como o táxi do Gugu, como tantas coisas, ou como a banheira do Gugu, onde ele usava uma solução mais apimentada, enfim. Ele conseguia trafegar com grande naturalidade em águas onde outros não conseguiam, jamais conseguiram. Então ele começou muitas coisas, né? Claro que no começo da carreira dele, ele se baseou muito naquilo que foi representado pelo Silvio Santos, que é o grande ídolo dele, né? Amigo particular dele, e a grande referência dele, mas ele não se contentou com isso. Ele começou a criar quadros novos, se aproveitando desse incrível poder de improviso que ele tem e de ser um grande entrevistador, de ser um cara conectado com os novos tempos, né? Então ele conseguia sair de um assunto sério para falar de algo muito descontraído, sem menor problema. Poucas pessoas conseguem isso. O Gugu conseguiu isso através da história. Cabrini, você está seguindo para os Estados Unidos para poder acompanhar os próximos passos desse momento aí, não é isso? Com certeza, daria tudo para não precisar fazer essa reportagem, mas essa é a nossa missão. Pois é, o Cabrini está seguindo para os Estados Unidos. Cabrini, muito obrigado, é um prazer, uma honra e um orgulho muito grande. Vai ficar registrado aqui na minha história particular, ter falado com você ao vivo para toda Minas Gerais. A você a minha reverência e meus cumprimentos, Roberto Cabrini. Me sinto muito honrado de poder falar com você. Parabéns pelo grande trabalho realizado e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Falei com o Roberto Cabrini, que está indo para os Estados Unidos acompanhar os próximos passos desse momento da vida do nosso Gugu Liberato, querido Gugu Liberato, que agora pertence, sem dúvida nenhuma, sempre pertenceu, mas agora ainda mais à história da televisão brasileira. O Gugu é considerado um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Ele tentou montar uma emissora, chegou a comprar satélites. Também tem uma produtora, a GGP, onde chegou a transmitir seu programa. Acompanhe agora a trajetória do apresentador que cativou todo o Brasil. Na tela. 1982. Estreava no SBT o primeiro programa de sucesso de Gugu Liberato. 1, 2, 3, viva a noite! Antes disso, o paulistano da Lapa, filho de portugueses, já tinha feito participações menores na televisão. Nos anos 80, quem estava em evidência não deixava de aparecer no sábado à noite, ao lado de Gugu. A música exagerado, Cazuza! Foi no Viva a Noite que o grupo Menudo se apresentou pela primeira vez na televisão brasileira. O sucesso dos porto-riquenhos foi um incentivo para que Gugu lançasse bandas adolescentes por aqui, entre elas o Polegar e o Dominó. O apresentador também se arriscou com o microfone na mão. Na esteira do sucesso do Viva a Noite, vieram outros programas que marcaram época. Está começando agora para todo o Brasil, cidade contra cidade. Mas já começou bem esse programa. É a hora dos beijos, meu Deus do céu. No TV Animal, a mensagem era a preservação da natureza. A Corrida Maluca bateu recorde de audiência e foi premiada no Japão como o melhor programa da TV mundial. Gugu já era uma estrela quando lançou seu programa mais marcante. Em janeiro de 1993, entrava no ar o Domingo Legal, que levou o apresentador várias vezes à liderança de audiência. Deste estúdio, ele comandava a atração que está na memória afetiva da maioria dos brasileiros. Os loucos anos 90 passaram por aqui. Está começando agora o Domingo Legal! Domingo! Para abrir o Domingo Legal de hoje, Daniela Mercury, Cidade Negra, Ricky Martin. No Domingo Legal, Shakira apareceu antes de começar a cantar em inglês.
Festa no palco e nas casas dos telespectadores. O quadro Gugu na Minha Casa dava prêmios e surpreendia o público. Gente, olha, acho que faz uns 2 meses ou 3 que eu mandei a cartinha. Posso ir na tua casa? O que você vai fazer, hein, Gugu? E quanta gente famosa passou pelo programa. No táxi do Gugu, ele se disfarçava para levar passageiros por caminhos tortuosos. Gente, que banda! E a banheira fazia subir o Ibope numa época em que cenas assim pareciam não chocar tanto. Durante o Domingo Legal, a vida pessoal de Gugu também teve fatos marcantes. Nasceram os 3 filhos dele com a ex-companheira do Viva a Noite, Rose de Mateu, que depois se formou em medicina. Nos últimos anos, a família passou a morar na Flórida. Em meados de 2009, Gugu assinou contrato com a TV Record. Fez um programa com o nome dele e também apresentou reality shows. Há 2 anos, voltou à antiga casa para participar do Teleton. Parecia à vontade nos estúdios que o viram crescer. A vida é feita de momentos. No momento, nós estamos aqui com saúde, nós estamos com disposição. Mas daqui a pouco, tudo pode mudar. Se uma só palavra pudesse descrever a vida e a carreira de Gugu, poucos discordariam que essa palavra seria alegria. Hoje um programa muito legal, um programa muito divertido. Muita alegria estar aqui. Nossa, quanta gente. Na verdade, eu volto a dizer, né? Foi muito complicado para mim, naquele 2017, olhar, chegar no SBT, né? Ver o SBT. Eu quero agradecer desde já a TV Alterosa, o SBT, a TV Alterosa, o Mário, o Luiz Eduardo, o Carline, o Gozende, que me permitiram estar lá e ver tanta gente bacana, sim, gente igual a gente. Gente igual a gente. Pega a frase por último dele para mim, por favor. Pega a frase dele do VT anterior, onde ele diz assim: a gente está aqui agora. E daqui a poucos minutos, olha, pode acontecer qualquer coisa, né? Em 2017, como eu disse, eu tive a honra de conhecer o apresentador Augusto Liberato. E eu volto a dizer, eu quero contar isso, deixar registrado. Numa muvuca danada, estava o Ceará, essas 2 meninas aí que eu esqueci o nome, enfim. Lívia Andrade e a Ellen Ganzaroli, a Patrícia estava lá, né? O Portiolli também estava no palco na hora. Eu me lembro que tinha uma participação enorme para a gente poder fazer. Essa Dália está guardada comigo, eu tive que devolver, mas é óbvio que eu não devolvi. Dália esse quadradinho, esse papelzinho que fica na mão. Fui aprender que era Dália depois, para mim Dália era uma flor. Para mim Dália era uma flor. A Dália que se chama Dália, né? Põe de novo a fala do Gugu Liberato para mim. Deixa eu ouvir. A vida é feita de momentos. No momento, nós estamos aqui com saúde, nós estamos com disposição. Mas daqui a pouco, tudo pode mudar. Eu quero terminar o programa com essa fala, viu? Para que você possa refletir nas decisões que você vai tomar no dia de hoje, na sexta-feira de hoje. Daqui a pouco o Gugu vai dar um recado para você, mas deixa eu dar o meu recado agora. Minascap de aniversário, é uma verdadeira festa de prêmios para você, Minas Gerais, para você, BH e região. Presta atenção na premiação, você não vai acreditar. Primeiro prêmio é 1 ano de supermercado, 1 ano. Segundo prêmio, um caminhão de prêmios. Não estou brincando não, é um caminhão de prêmios. Terceiro prêmio, tem uma casa. No terceiro prêmio tem uma casa. Agora, peraí. Abra bem os seus ouvidos. No quarto prêmio, são 3 casas. É isso mesmo, 3 casas no quarto prêmio. E no Giraminas, são 20 Smart TV. Minascap de aniversário. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu pelo aplicativo, no site, no ponto de venda mais perto de você ou com um revendedor autorizado. Ajude a APAI e concorra, tá certo? Tá aí, ó, aniversário Minascap, quem ganha é você. Gente, muitos famosos falaram do apresentador com muito carinho, tá? Quem falou foi Celso Portiolli, pedindo por orações, né? O Celso também é uma pessoa muito gentil, muito bacana, tá pedindo orações pelo Gugu. O Ratinho também fez essa mesma referência. Nossa Eliana também postaram, o Ratinho e ele, Nossa Eliana postaram também na internet, fazendo esses pedidos. A Sônia Abrão, uma grande comunicadora também muito próxima do Gugu, sempre fazia referências a ele no programa dela.
A Mara Maravilha também pedindo orações. O Otávio Mesquita e outros, muitos outros famosos. Estamos todos com você, dizendo eles, né? E também nós aqui pedindo a você que ama a TV, ama a comunicação, nós que amamos o trabalho desse cara genial, sem dúvida nenhuma, pedimos a você que reforce as suas orações para esse cara sensacional, esse muito simples, humano, Gugu. Tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu. Em 2000, Gugu veio até BH visitar um garoto que precisava realizar um transplante dos rins. A cirurgia foi um sucesso. Olha só, vem cá visitar comigo como foi essa reportagem. Vamos lá. Na época, a TV Alterosa produziu uma matéria. A história comoveu todo o país e a luta de Felipe Pepe, que tinha 6 anos, chamou a atenção do apresentador Gugu. Felipe, você que está me assistindo aí em Betim, aí nas Minas Gerais, esta semana eu vou aí te ver. Tá legal? Tá bom? Oi. O garoto precisava fazer um transplante dos rins e o doador seria o tio dele. Mas exames mostraram que o tio estava com problemas no canal urinário. Mãe, chora não! Se você pudesse fazer assim um pedido, o que você gostaria de pedir? Queria ganhar meu rim, ganhar os brinquedos e ver você. Gugu visitou Felipe, deu prêmios e brindes. Eu particularmente me sinto muito bem ajudando. É uma coisa que eu sou embaixador da solidariedade do Estado de São Paulo e é uma coisa que eu me dedico, gosto de fazer, de ajudar as pessoas. Após repercussão com Gugu em rede nacional, Felipe conseguiu uma doadora e a cirurgia foi um sucesso. 15 dias depois, o garoto recebe alta e vai para casa. Após a cirurgia, o menino entrou ao vivo de Belo Horizonte com o apresentador durante o Domingo Legal. A palavra certa é essa mesmo, aproveitar esse momento para a gente poder refletir, principalmente na fragilidade das ações, na fragilidade da vida. A gente briga, a gente discute por coisas tão banais. E de repente, como disse o Gugu, de uma hora para outra a vida se esvai, né? De uma hora para outra a vida escapa pelos dedos. A gente fica tentando, como disse o poeta, segurar as mãos, ela nos escapa a vida, e ela nos escapa pelos dedos, sem que a gente possa fazer nada para poder mudar isso, a não ser fazer com que cada minuto vale a pena. E esse cara aí da tela fez, e está fazendo cada minuto valer a pena. Por quê? Porque ele é embaixador da boa vontade, embaixador da amizade, embaixador do sorriso. Eu estou dizendo isso porque nos poucos minutos que eu passei do lado dele, como eu disse, às vezes, tô falando de ninguém, não, às vezes tem o meu mau humor, né? Meu querido Carlos Wagner diz isso. Vai chegar uma hora que você vai ter um mau humor de falar com as pessoas, e graças a Deus essa hora não chegou ainda. Mas com ele não, estava lotado de gente lá no SBT, e ele com uma gentileza, com um sorriso, parecia que ele estava de bem com a vida, parecia que o mundo estava nascendo naquela hora, na verdade, isso agora em 2017. Então você que está em casa, saiba disso. Vale a pena ser legal, vale a pena ser bacana, ser feliz. Deixa eu falar com o meu estado inteiro, que eu tenho certeza absoluta que o estado todo está esperando essa notícia. Vem comigo. Minas Gerais, vem pra cá, por favor. Você que é meu amigo, você que é minha amiga, muito obrigado pela companhia. Muitíssimo obrigado pela audiência. Nós estamos falando sobre a questão do Gugu Liberato, nosso grande Gugu, que é nosso, é do Brasil. E estamos falando da amizade que ele nutre por todos nós e sempre fez isso nesse período todo que ele esteve no SBT e agora, por último, na TV Record. Por falar em amizade, deixa eu dar boa tarde pro meu querido amigo, meu parceiro, Pablo Thiago, está aqui também. Pablo, tudo bem com você, meu irmão? Boa tarde, Stanley, boa tarde a todos. Estou bem, graças a Deus, Stanley. Vamos falar um pouquinho, né? Você que é tão espontâneo, vamos falar um pouquinho das suas experiências aí. Tenho certeza que como repórter se espelhou em algum momento nessa fera aí, que é o Gugu Liberato, né, Pablo? Pois é, você comentando aí, eu venho revendo as imagens do Gugu e me traz uma saudade muito grande do Domingo Legal, né? Era impossível não estar comendo macarrão no domingo e estar assistindo o Gugu Liberato. Inclusive a banheira dele, que era um quadro que chamava atenção.
Então, assim, o Gugu fez história na TV, faz história, né? A gente se confunde porque as informações ainda são constantes, né, Stanley? Mas ele faz história na TV brasileira, é impossível não gostar. Eu observei uma coisa que você até comentou ali, que eu gosto muito de observar, a parte por trás das câmeras dos apresentadores. Assim como você, que outro dia recebeu uns amigos meus aqui com tanto carinho, o Gugu sempre fez isso com maestria. Eu observo sempre os vídeos dele, recebendo os fãs nas ruas, recebendo com muito carinho. Você vê na feição daquele artista, desse apresentador, que ele tem o prazer de estar perto das pessoas ali e poder estar em contato com essas pessoas, né, Stanley? Eu vou dizer por quê, Pablo, e aí eu tenho certeza, já disse isso aqui, vou repetir, você está nos primeiros degraus dessa carreira maravilhosa que você vai construir na comunicação, eu não tenho dúvida disso, eu te falei. Mas você sabe como é gostoso agora, começando, como eu também estou, quando as pessoas passam por nós na rua e dizem assim, olha o Pablo ali, ó. Não é mágico, gostoso? é mágico, Stanley. A gente aí se pergunta, assim, a televisão tem esse poder, essa magia, né? E te aproximar das pessoas, elas te tratam, assim, nas ruas, como você é na televisão. Então, é uma proximidade que cada contato que a gente se torna até íntimo da pessoa. E da mesma forma, a pessoa com tanta intimidade brinca. Eu recebo até tapa na careca no meio da rua, Stanley. E por que é que nós vamos perder essa alegria daqui a algum tempo? Por quê? Por quê? Porque nós vamos nos tornar mais famosos? Né? Porque nós vamos ser mais conhecidos. Por que nós não vamos devolver? Põe o Gugu pra mim aí. Por que nós não vamos grande devolver exemplo, né? Olha o rosto desse cara. Olha a gentileza que emana, que exala do rosto desse cara. Eu tô falando, velho, porque vocês estão assistindo pela TV, como vocês me acompanham pela TV, acompanham o Pablo. Gilmar tá aqui comigo no estúdio, ele fez essa matéria, né, Gilmar? Tá aqui no estúdio, Gilmar acompanhou a matéria, foi ele que fez a matéria, um dos cinegrafistas que acompanhou o Gugu aqui em Betim, aqui em BH. Eu vi de perto o Gugu Liberato, eu apertei, cumprimentei o Gugu Liberato. E aí disseram pra ele assim, ô Gugu, esse aqui é o Stanley da TV Alteró aí. Olha como é que ele prestava atenção em mim, velho. Ele ficou prestando atenção em mim. Sabe, que depois que terminou esse momento aí, a Isabela, minha diretora, testemunha do que eu tô dizendo. Sabe, quando terminou esse momento assim, aí eu fui ficando todo sem graça. Ia lá pra trás, ia ficando lá pra fora. Olha aqui, põe aqui na tela grande pra mim. Olha onde eu fui me meter, irmão. Celso Portiolli, Ceará, Ganzaroli, essa menina que estava representando a ACD, né? A Fera, né? Lívia Andrade e a patroa. Só. Né? Ela era paciente da ACD em 2002. Estava aqui fazendo a participação dela, mostrando o trabalho da ACD. Então, o que acontecia? Quando estava todo mundo no Vucu-Vucu, o Mineirinho ia lá para trás, né? O Mineirinho ia puxando aqui. Aí o Gugu chegou e falou, não, vem pra cá, fica aqui com a gente. Entendeu? Aí eu peguei, não, Gugu, peraí, velho. Deixa eu assistir vocês fazerem. Ele, não, vem pra cá, fica aqui perto. Stanley. Eu falei, caramba, o cara sabe meu nome, velho. Uma vez que me apresentaram para ele. E aí nós vamos perder isso. Por quê? Só porque nós somos famosos? Porque nós somos jogadores de futebol? Porque nós somos artistas de televisão? Porque nós somos dançarinos de não sei quem? Porque nós somos cantores de pagode? Porque nós somos não sei o que de sertanejo? Não vamos falar que nós não queremos, eu quero água, mineral. Vai te catar, velho. A vida é um minuto. A vida é um segundo. Aqui. Olha onde eu estava em 2017. Do lado dele. Aí o cara comprou uma casa. 4 meses atrás ele comprou uma casa. Trocou a casa nos Estados Unidos. Aí, segundo informações do... Tá comigo, Dudu? Tá comigo? Daqui a pouquinho, Dudu vai estar comigo, Dudu Camargo, nosso âncora do Primeiro Impacto, vai estar com a gente aqui, né? Vai falar um pouco com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas só para poder arrematar aqui a conversa. O Gugu trocou de casa, é a informação que a gente tem, o Dudu vai confirmar para nós, Dudu Camargo vai confirmar para nós, âncora do Primeiro Impacto. E o dono da nova casa disse, Gugu, tem uns enfeites de Natal aí no sótão. E ele teria ido lá para poder ver quais enfeites seriam esses. Né? E aí ele caiu do sótão e foi batendo, foi quebrando os pisos. Enfim, a gente vai saber mais detalhes com o Dudu Camargo, nosso âncora do Primeiro Impacto. A gente já falou com o Roberto Cabrini aqui, que também está preparando a reportagem sobre esse momento da vida do Gugu. Né? Tá indo para Orlando agora à noite, né? O nosso querido Roberto Cabrini, expoente da comunicação, que falou conosco aqui ao vivo. E durante o nosso programa aqui nós vamos atualizar você. Pablo, mas de qualquer forma, Pablo, faça seu mundo suavemente, sabe?
como esse cara, pelo menos pelo pouco tempo que ele falou comigo, ele me passou isso, sabe? Muito compromisso, muita gentileza, mas acima de tudo, muita seriedade. E muito talentoso, né, Stanley? Não, aí não tem conversa. Talento é uma coisa que ele já teve algum tempo atrás. Sabe? Algum tempo atrás ele teve talento. Eu estava lendo sobre ele mais cedo. Que não tá nominada. Eu estava lendo sobre ele mais cedo e ele começou enviando sugestões de programas para o Silvio Santos. Ele era office boy. E a consequência disso explodiu. Ele era office boy. Pois é, olha só. Ele chegou a cursar odontologia, né? Mas só um detalhezinho, e aí o Cabrini colocou com muita prudência para todo mundo refletir. Algum tempo atrás, o Gugu colocava numa banheira um homem e uma mulher que faziam um quadro naquela banheira e ninguém achava que aquilo ali era exposição de A ou B, né? Isso há 19 anos atrás. E ninguém achava que aquilo ali tinha nenhuma conotação. Se a gente fizer alguma coisa desse hoje, como é que fica essa discussão? Isso é evolução? Penso eu, isso é evolução? É para refletir, né? É para refletir. Vamos colocar, o Cabrini falou, um cara na frente do seu tempo, um cara corajoso, mas um cara que tinha, acima de tudo, credibilidade, né? Para poder colocar um quadro desse no ar e as pessoas falam, não, é o Gugu que está fazendo, então a gente sabe que não tem nenhuma conotação outra, senão essa coisa, essa pegada de chamar a atenção da gente mesmo. Tá ali, ó. É o biquíni que se vai na praia, pois não, Pablo? Isso tudo entrando na casa da família brasileira no meio da tarde, domingo. Às vezes o horário que a família está todo reunido ali, né? No meio da tarde. Enquanto a gente via tudo isso acontecer e ninguém colocava maldade além daquilo que a maturidade nos empresta, né? Aquilo que a fase adulta nos empresta. Mas enfim, vamos tocar nosso barco aqui, atualizando, você me chama aí, viu, Pablo? Ok, combinado. A gente volta para falar esse assunto e vamos acionar o Dudu Camargo, nosso âncora do Primeiro Impacto. Daqui a pouquinho o Dudu vai falar conosco. Execução. Um rapaz de 23 anos foi assassinado com mais de 20 tiros no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro. Segundo vizinhos, o jovem era evangélico e atualmente não tinha envolvimento no mundo do crime. Mas o passado dele foi bem marcante. Acompanhe. As imagens fortes mostram o corpo de Christian Rodrigues Gomes, de 39 anos, em um bar na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Dom Bosco, na região noroeste de BH. Ele foi assassinado com 12 tiros na noite dessa quinta-feira. Testemunhas informaram que a vítima tinha envolvimento com drogas. A polícia informou que ninguém ainda foi preso. Na mesma hora, só que no bairro Brasil Industrial, na região do Barreiro, um jovem foi brutalmente morto no meio da rua. Repare essa caminhonete. O motorista manobrou e depois estacionou na frente deste outro carro, que é o da vítima. O jovem chegou a entrar no carro, mas os ocupantes da caminhonete começaram os disparos. A vítima ainda tentou correr em direção a uma padaria, mas acabou caindo e não resistindo aos ferimentos. Os suspeitos voltaram para o veículo e fugiram. As marcas de sangue de Farley Bruno Bicalho Cardoso, de 23 anos, ficaram no asfalto. Euvoni mora em frente à cena do crime e ficou assustado com os barulhos dos tiros. Eu escutei um barulho, como se fosse um monte de foguete, né? Aí saí correndo para ver, mas quando eu vi o rapaz já estava caído no chão. Eu assustei porque quando eu vi ele correndo, né, só deu tempo de ver ele caído no chão, né, e o pessoal atirando. A polícia informou que a vítima foi atingida por 23 tiros e que o corpo ficou todo perfurado. Os suspeitos fugiram e o motivo do crime ainda é um mistério. Euseni conheceu Farley desde pequena e está chocada com o que aconteceu. Conheço a família dele, pessoal, gente boa, sabe? Avô, avó, pessoal de família boa, inclusive são evangélicos. O avô dele é pastor. O pastor, tal coisa, né? A gente tem que andar com Deus, né? Porque se não andar com Deus, a coisa fica feia. A gente sempre falou que Deus perdoa, mas o dono da boca não. Né, Paulinho? Deus perdoa, mas o dono da boca não. Então, essas imagens do assassinato que eu vou colocar na tela de novo, vão ser muito contra a minha vontade, mas eu acho que elas são extremamente oportunas para esse momento. É para você que está entrando na vida do crime, essa aí, e que está achando, parceiro, que aqueles cordões de ouro maravilhosos, aqueles bonés maravilhosos, né? Aquelas casas, aquelas piscinas, as novinhas, né? Aquela vida bacana. Não,
Não. O final, via de regra, é esse aí, ó. É esse aí. Porque se a polícia, num confronto contigo, não te fizer, no legítimo cumprimento do dever legal, no devido cumprimento do dever legal, na legítima defesa, como está sendo proposta a medida provisória agora, quem vai te fazer é o seu segundo, tá certo? Que vai querer pegar o seu lugar na hierarquia. Então, para quem está no mundo do crime e quer sair, some. Não sai não, some. Vai embora para outro mundo, porque os caras vão te fazer. Tá aí. Lamento pela família, lamento muito, mas o Deus perdoa. Eu espero que com o arrependimento que ele tenha tido, tenho certeza disso, e com a fé da família, ele esteja agora no lugar merecido pela fé dele e da família. Mas o dono da boca não perdoa, anota aí. Foi sepultado o corpo da professora vítima de bala perdida em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Parentes pareciam não acreditar no momento de dor e sofrimento que eles estão passando e vivendo. Vamos ver. Fabiana Filipino Coelho foi enterrada no dia do aniversário de 5 anos do filho. No velório, familiares, amigos e alunos da professora de matemática. Estava preparando as coisas para fazer o aniversário do filho e, infelizmente, ele vai ficar sem o aniversário, sem a mãe. É bem duro para a gente isso. Depois da morte dela, alunos trouxeram uma homenagem à professora. O crime aconteceu no fim da manhã de quarta-feira. Vídeos de câmeras de segurança mostram Fabiana já baleada. A professora foi socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O tiro acertou a barriga dela. De acordo com o boletim de ocorrência, um adolescente de 16 anos ameaçou e roubou uma mulher que passava pelo local. Foi então que um militar reformado avistou o suspeito fugindo, tentou conter o rapaz e foi esfaqueado no braço. Ainda de acordo com a PM, quando o adolescente tentou dar outra facada, o militar atirou. Eu vi um tumulto, eu ouvi um rapaz correndo na frente, um policial com a arma em punho atrás, gritando pega ladrão, pega ladrão. E logo em seguida houve um grande tumulto e eu ouvi os disparos de tiro. Eu ouvi 2 disparos e logo em seguida eu ouvi a moça caída. A única coisa que ela disse foi o nome dela, depois ela já apagou. O ex-policial militar ficou ferido no braço. Ele foi encaminhado para um hospital particular e passou por uma cirurgia. O adolescente foi apreendido. A faca que estava com o suspeito foi apreendida. O revólver calibre 32 com 5 munições que pertence ao policial aposentado também foi levado à delegacia. Em nota, a PM informou que o fato não configura crime militar e por isso deve ser apurado pela Polícia Civil. A delegacia especializada em homicídios já abriu o inquérito para investigar o crime. Aí, gente, a gente está discutindo aqui enquanto a matéria está no ar e a gente, com muita imprudência, diz assim, eu não vou em tal lugar assim porque lá é violento. Ou eu não vou passar a noite em tal lugar assim porque é violento. Me dá as imagens de novo. É de dia com sol quente, na parte baixa da Marechal, da São João, em Juiz de Fora, porque eu já morei aí, a Casa Combate, né? A parte baixa da Getúlio Vargas, salvo engano, para baixo, do Brasil para baixo, Juiz de Fora, a Zona Boêmia de Juiz de Fora, de dia com sol quente. O cara tá roubando, o policial vai lá, abaixa, pode fazer. O dia do aniversário do filho enterra a mãe. Aí no ano que vem, 5 anos também. No ano que vem, vai comemorar o aniversário do menino. Como é que faz? No dia. Hein, mina? Hein, Pablo? Pois é, Stanley, notícia triste, né? Velho, é um desafio, a gente tem que falar. Vai mudar aqui. A história de vida desse menino. Não, é um desafio para o bom senso de quem acha que quem tem 16 anos não é capaz de fazer o mal para os outros. Vai crescer de forma diferente. Você não vai falar do porte, da posse de armas? Sim, vou falar. Eu sou a favor e continuo sendo. Né? Sou a favor e continuo sendo. Mas como é que fica a vida do menino? Que não tem nada a ver com a história. Como não tinha nada a ver com a história da mãe. Vai mudar a história. Agora, Stanley, você falou uma coisa que, como no início você mesmo disse, que a vida é um sopro, né? E aí, uma mãe dessa transitando no local comum, não é nem local de grandes violências, né? Ali aconteceu essa tragédia. Então, a qualquer momento, nós estamos em risco aí, né? Não era nem a vítima do roubo, não. Nem era.
Não era nem o dinheiro dela, a bolsa dela, algo dela que estava sendo roubado. Não, ela estava passando no lugar errado, na hora errada. Essa maldita frase que a gente usa para poder justificar momentos como esse. Tudo pode acontecer. Entendeu? Então não é o lugar que você vai, não, meu velho. É a hora que chega mesmo. Infelizmente. E que Deus possa abençoar a vida dessa família e que possa colocar algo, como diz o Felipe, que trabalha comigo lá na roça, que Deus possa tocar no coração dessa criança e colocar algo muito divino nesse coração. E entender que por 5 anos ele teve um anjo na companhia dele fisicamente e que esse anjo está cuidando dele no plano eterno, vamos chamar assim. Ele não tem nem noção dessa perda ainda, né? Pois é, ele não tem noção da perda. Pablo, eu continuo com você, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.600 tabletes de maconha em uma carreta na minha querida Joatuba, aqui na região central de Minas. É isso mesmo, Pablo? Pois é, e quem tem noção da perda são esses traficantes envolvidos, né, Stanley? Fala pra mim. Porque foram pegos aí cerca de 1,5 tonelada de maconha. É muita coisa. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando uma operação de rotina no KM 372, na BR-262, na altura de Joatuba. Abordaram uma carreta e, como sempre, né, Stanley, o condutor apresentando aquele nervosismo. Os agentes muito experientes resolveram então fazer uma averiguação melhor e encontraram no fundo dessa carreta cerca de 1.600 tabletes de maconha. Caramba! Também um outro carro, Stanley, que estava bem próximo ali, também de forma suspeita, chamou a atenção dos agentes, né? Que resolveram abordar este veículo. Este veículo com placa de Juiz de Fora também estava envolvido. Segundo informações, ele era o batedor dessas carretas, né? Ficava ali dando a proteção, a contenção ali durante esse transporte. Então, ele também foi pego, eles foram encaminhados aí, e vamos aí ver o que vai dar. De todo jeito, nós já vimos que o prejuízo já foi dado. 1,5 tonelada. O cara que tem 1 tonelada e 600 quilos de maconha tem dinheiro para poder pagar um bom advogado para poder colocá-los na segunda instância solto na rua. Tá bem, meu velho? E eu torço que seja incinerado isso aí, né? Se Deus quiser, pelo menos. Mas bem longe da gente, para não ficar a gente com aquele churume, né? É verdade, né? Aquela maresia pesada. É verdade. Vamos lá, mais um corpo foi localizado pelos bombeiros em Brumadinho na manhã de hoje. Também Pablo Thiago é quem atualiza pra gente. Pablo, sim, você tem essa atualização aí? Pois é, chegou agora pra gente aqui do Brumadinho a informação? Isso. Pois é, Stanley, trata-se de um tronco com o crânio que foi identificado, arcádia dentária. Pode ser feminino, né? Ainda não temos a informação completa. O fato que somente poderá ser confirmado pela Polícia Civil. Embora tudo esteja em estágio de avançado, né? Porque todo esse processo já tem um bom tempo, estágio de decomposição. Exato. O corpo encontra-se totalmente íntegro, né? Tá. Pablo, o que a gente vê é o seguinte, os corpos estão aparecendo porque o trabalho dos bombeiros está extremamente eficiente, né? Sim. E que nós vamos continuar aqui dando as informações acerca dessa tragédia. Pablo, vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu estou de volta a Minas Gerais, seguindo com as informações sobre esse acidente com o Gugu. Ele se encontra em estado grave nos Estados Unidos. Eu tenho a honra de receber agora aqui por telefone nosso âncora do Primeiro Impacto, nosso querido Dudu Camargo. Dudu, é uma honra estar com você aqui, meu velho. Prazer falar contigo. Boa tarde. Olha, prazer falar com você, Stanley, com toda a sua audiência aí de Minas Gerais. Quero dar uma boa tarde ao povo mineiro que sempre te acompanha aí pela TV Alterosa. Já pela manhã trazíamos informações sobre o acidente envolvendo o Gugu e agora você trazendo mais detalhes aí através do Alterosa Alerta e nós vamos aguardar aí mais detalhes assim que sair esse novo boletim médico com o atual estado de saúde. O Gugu, para quem não sabe, tive o prazer de participar com ele de algumas atrações que ele fez quando ele fez a transição de emissora. Ele lançou no programa do Gugu um quadro, que era um quadro feito por atores, que mostrava e simulava as lendas urbanas mais famosas que o povo tinha conhecimento. E eu tive o prazer de participar algumas vezes, ainda com os meus 13 anos de idade, hoje já estou com 21, mas aos 13 anos tive o prazer de atuar no programa do Gugu e lá eu pude ver como que o Gugu era cuidadoso com tudo que ia ao ar. Geralmente tem apresentador que confia na produção, deixa a produção produzir o quadro. Já o Gugu não, o Gugu via todos os VTs que iria ao ar. Teve até uma cena que nós gravamos, o Gugu achou uma cena que ficou um pouco violenta, pediu pra gente regravar e eu tive umas 3 oportunidades de gravar o programa dele. Cheguei a encontrar o Gugu no sábado retrasado, quando fui cortar o cabelo no Salão do Jaça, onde o Gugu também frequentava.
E conversamos até no sábado retrasado sobre a saúde do Silvio, que estava um pouco gripado, não pôde participar do Teleton. E o Gugu havia me falado que tinha ligado ao Silvio para perguntar como estava a voz do Silvio e tudo mais. E dali em diante não conversei mais com o Gugu quando fomos surpreendidos aí com toda essa situação envolvendo o acidente dele. Pensamos de início que não seria algo mais grave e a notícia que chega é que a situação é complicada por lá. Mas vamos aguardar, confiar em Deus. Peço ao povo de Minas Gerais, esse povo fiel também, e que eu tenho certeza que com essas orações nós vamos ter algo positivo. É o que esperamos, é o que aguardamos, e aguardamos também esse novo boletim médico, viu, Stanley? Ô, Dudu, iniciou-se ontem as notícias, elas foram dadas ontem como um acidente doméstico, né? Mas não se sabia da gravidade. Teria sido um tombo do sótão de 4 metros de altura e ele teria batido a cabeça. E você, pela manhã, trouxe com detalhes essa cobertura do acidente do Gugu. Você falou direto com os nossos correspondentes nos Estados Unidos. Você pode trazer esses detalhes aqui para nós? Então, quem esteve lá no dia de ontem, né, foi a nossa correspondente, a Cleide Klock. Hoje, quem estava em frente ao hospital é a nossa Patrícia Vasconcelos. Claro, a informação oficial de momento é a que vem do último boletim médico expedido durante a noite. Agora, o que a Patrícia pôde adiantar? É muito triste a situação dentro do hospital envolvendo os parentes. Certo. A situação realmente muita gente questionou, mas o Gugu, ele estava arrumando uma árvore, ele estava arrumando um ar-condicionado. O que tivemos de informação confirmada é que ele estava no sótão, caiu dessa altura de 4 metros, porque o piso do sótão acabou cedendo e o Gugu acabou batendo com a cabeça na quina de um móvel. Isso aí deixou ele inconsciente, foi levado para o hospital inconsciente, o Gugu teria desmaiado. Então são as informações que temos. O Gugu tinha comprado essa casa recente, 4 meses que ele estava com essa residência. Ele voltaria a São Paulo já na próxima semana para gravar algumas atrações de final de ano da emissora. E aí o Gugu agora surpreendeu a todos com esse acidente terrível. Ele tinha uma casa em Orlando, acabou vendendo essa casa e adquiriu essa nova há 4 meses. Ele foi no sótão reparar o ar-condicionado e buscar uns enfeites de Natal, quando veio abaixo o sótão e esse acidente surpreendendo a todos aí e deixando o Gugu em estado grave no hospital. Estamos aguardando então esse novo boletim médico que deve trazer uma atualização. Estavam aguardando um terceiro médico a chegar no hospital para que ele possa fazer uma análise aí e concluir através de 3 laudos o que de fato acontece com o Gugu neste momento, Stanley. Ô Dudu, e você que está aí no dia a dia do SBT e está sempre em São Paulo trombando no bom sentido da palavra com os artistas como você, que de grande expoente, de grande influência, fala um pouquinho da humildade e da gentileza desse cara magnífico que é o Gugu Liberato. Olha, o Gugu, o pessoal já acompanhava, né, no vídeo muito o Gugu já trabalhando nas ações sociais, né, no De Volta para Minha Terra, quando ele presenteava as pessoas que necessitavam de uma reforma na casa, de uma casa nova, de uma esperança, de uma vida nova, e o Gugu sempre foi essa esperança, sempre nos programas dando prêmios para o auditório, brincando, levando felicidade e alegria ao povo e levando informação também. Creio que nem o Gugu esperava que ele viraria informação tão de forma precoce, aí com 60 anos de idade, mas desejamos o melhor a ele e que Deus conforte a família nesse momento e vamos aguardar por mais notícias ao longo do dia. Claro, na segunda-feira vamos ter a cobertura completa no Primeiro Impacto das 4 às 7h15 da manhã. Stanley, desde já quero te agradecer por esse espaço aqui, por essa abertura, para falar um pouco mais do Gugu, essa figura querida dos brasileiros e que por trás das câmeras também era muito querido, muito gentil e educado. Dudu Camargo falou conosco. Dudu, muito obrigado pela sua gentileza em falar com todos nós aqui. Sabemos que nós admiramos muito o seu trabalho aí no Primeiro Impacto, com essa audiência maravilhosa. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço, Stanley. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Pablo, Thiago, vamos ficando por aqui também, estendendo as nossas orações para todos, pedindo que todos orem pelo nosso querido Gugu Liberato. Certíssimo, Stanley. Um abraço a todos e até segunda. Minas Gerais, fiquem com a frase do Gugu Liberato, por favor, antes de eu passar pro meu querido Jacinto. Não, Jacinto? Quero dar beijo pro Jacinto. Jacinto, um beijo grande para você. Tenho certeza que você, com a sua fé, possa, por favor, também fazer suas orações ao querido Gugu Liberato. Eu queria só encerrar, pedir para entrar um pouquinho no Alterosa agora. Jacinto, presta atenção na frase que esse gênio da televisão brasileira falou. Eu quero te entregar o Alterosa Alerta. Parou agora com essa frase. Ouça, por favor, Jacinto. A vida é feita de momentos. No momento, nós estamos aqui com saúde, nós estamos com disposição, mas daqui a pouco, tudo pode